Fala galera do canal Caminho Sete Lagoas, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje mais um vídeo aqui na Espelho Psicologia, consultório do Lanes e da Flávia. Nós estamos aqui para gravar a segunda parte do relacionamentos abusivos. Hoje, mais uma vez, recebo o Lanes. Obrigado, viu, Lanes, por ter recebido a gente aqui, ter destinado um tempo para falar com os nossos inscritos. E, Lanes, nós vamos já para a segunda parte. Antes, eu quero pedir que você se inscreva no canal, já dê o like aí no vídeo, aperte o sininho das notificações, é muito importante você fazer isso, para que todos os vídeos que a gente poste, você possa ir assistir em primeira mão. Lanes, relacionamentos abusivos, a segunda parte nossa. E nós, como no primeiro vídeo, teve alguns inscritos que fizeram algumas perguntas. E eu já trago aqui uma pergunta aqui já de imediato, que é do inscrito Matheus Soares. Matheus pergunta assim, Lanes: detectei que estou em um relacionamento abusivo de ambas as partes, mas não quero terminar. Como resolver esse problema, Lanes? Essa é difícil, viu? Já Boa começamos pergunta, né? difícil. Começou bem. Então, tem várias, né, assim, algumas facetas para a gente pensar isso. A primeira delas é o que a psicologia, a gente vai pensar nos ganhos secundários, né? O que a pessoa ganha em se colocar naquela condição, né? Ah, mas não tem ganho, ele está tendo prejuízo, o relacionamento é abusivo, ele está sendo prejudicado, ele está tendo um prejuízo na vida. Como é que você fala de ganho aí? É isso mesmo, não tá errado não. É um ganho a partir de uma perda, né? Então, vamos pensar num exemplo para trazer para os assinantes aí do canal. Uma pessoa que está com uma doença. Então ela tem uma doença, por exemplo, a diabetes, que requer um cuidado, ou um problema sério de pressão e precisa de tomar medicações, né, para que regule essa pressão e tal. E essa pessoa deixa de fazer isso, né? A gente poderia pensar numa sabotagem, etc e tal, mas fato é que ela, por alguma via, ela deixa de fazer o tratamento. Então ela tem um diabetes que ela precisa de ter um controle e ela está lá nos doces e está ali, né? E não melhora, quer dizer, ao invés de pensar num quadro de melhora, ela começa a andar para trás, assim, em ter perdas, em ter uma piora clínica, correto? Sim. Diante dessa piora clínica, que seria o fator primário, qual que seria o ganho secundário? Então aí a gente tem que pensar todo um contexto mais elaborado. Então a gente não desconsidera nada, né? A psicologia, a psicanálise não vai desconsiderar nada. Então, o que ela está ganhando? Ela está ganhando a atenção da família, ela está ganhando ser uma pessoa já mais idosa, então aqueles filhos que ficavam muito para a rua, cada um cuidando da sua vida, do seu casamento e tal, e essa mãe e esse pai, por exemplo, ficava sozinho. A partir de uma doença, está toda a família ali, então ela começa a ter atenção da família toda ali de novo. Então, de alguma maneira, ela que estava à periferia, ela vem para o centro das atenções familiares, para o centro da atenção desse companheiro, quando a gente está falando de uma relação afetiva. Então, essa pessoa que não tinha o interesse, agora o outro está todo aqui, está todo para ele, a partir de uma perda. Então, são ganhos secundários que a gente não desconsidera. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né, com as suas singularidades, mas a gente não desconsidera. Não tem como desconsiderar isso. Seria um ponto. E se a gente for pensar todos que a psicologia vai tentar escutar na fala dessa pessoa, né, eu estou dizendo a psicologia nessa escuta, eu estou pensando aqui no consultório, né? Mas quando a gente vai pensar esse tipo de caso, se a gente fosse todas essas vias aí, a gente ia ficar aqui uma tarde falando disso. Sim. Mais uma outra também que eu gostaria de chamar a atenção
que é a zona de conforto. Verdade, muito importante. Ah, eu estou sofrendo, estou isso, estou aquilo, por que você não sai? Porque eu conheço essa dor. Então é mais fácil eu ficar num ambiente onde eu conheço a dor do que eu ir para um outro ambiente que eu não sei o que tem. Então pode ter uma dor pior do que essa e pode ter também muita satisfação, mas às vezes eu também não sei lidar com a satisfação, eu não sei lidar com o prazer porque eu não vivenciei esse prazer ao longo das minhas experiências, ao longo da vida. Então eu fico aqui nessa zona de conforto, né? A gente acostuma com a coisa ruim também, né? Verdade. Então, eu colocaria em relevo assim, esses dois pontos, Sim. sabe? Para não deixar, ou como dificultadores, para essa pessoa que identifica, mas que quer continuar. Ela sabe que tem, mas ela não quer lutar contra isso. Chamaria atenção para esses dois pontos assim, de cara, que seria a questão da zona de conforto ou a questão de um ganho secundário. Obviamente, como eu disse, assim, dá para a gente ficar aqui uma tarde pensando em situações, em vieses para sustentar a pessoa ali. Porque aí a gente ia ter que pensar caso a caso, as condições de cada um, qual é a via de manipulação, qual é a via de controle que essa pessoa está enfrentando nesse abuso que ela está sofrendo no relacionamento. É uma via física, é uma via só afetiva, emocional, é uma via financeira, econômica? Qual que é a via aí que faz com que essa pessoa sofra esse abuso? Então, a partir disso, a partir de cada pessoa, a gente ia ter desdobramentos. Mas, de uma maneira geral, colocaria essas duas assim que vão ser olhadas em todos os casos, né? Nesse caso aí, principalmente a questão da zona de conforto, né? Que a pessoa está ali vivendo uma coisa que não está legal, ela sabe que não está legal, mas acha que mesmo que saia daquilo que não é bom, acha que vai ter um prejuízo, né? E a gente precisa lembrar, né, Emerson, que a zona de conforto não necessariamente ela está no campo de consciência. Importante isso. Né? Pode estar inconsciente. Exato, né? Vamos ressaltar aqui, né? Eu tenho uma formação em psicologia, mas dentro também de uma linha, né, e um estudo, e uma formação também na psicanálise. Então a gente trabalha com essa condição do sujeito a partir de um inconsciente, né, para pensar a psicanálise. Então, quando eu penso essa zona de conforto, não necessariamente está num plano de consciência. Isso às vezes é inconsciente. A pessoa não pensa, não está ruim, mas eu vou ficar aqui porque eu não sei o que vai ter depois, se vai ficar pior ou se esse melhor vai me demandar trabalho. Obviamente, qualquer mudança demanda trabalho, né? Se nós dois estamos aqui, se a gente quiser mudar de posição aqui, você vir para cá e eu ir para lá, vai demandar trabalho, a gente vai ter que levantar, tem um esforço físico, você passa por aqui, vai ter que ter arranjos. Então, demanda trabalho. E eu não estou dizendo que isso vem nesse plano de consciência, não. Às vezes, essa zona de conforto ela é inconsciente, mas é a forma, por isso até fica mais fácil. Eu estou atuando ali, entra naquele jargão que a gente diz, né? O sujeito está vivendo no piloto automático. A mulher está sofrendo, mas está no piloto automático, está ali naquele relacionamento, ou o rapaz também, o homem também, enfim. E esse vídeo e o tratamento é para que o que está inconsciente passe a ser consciente, né? Para a gente pensar uma via de atuação, né? Uma terapêutica aí, é sim nessa via. O que está escuro passa a ser claro. Passa a ser claro, né? É pegar tudo isso que em algum momento ele não está claro e evidente nas nossas vidas e pôr no que eu gosto de dizer, eu gosto de chamar de plano de visão. Você pega essas coisas e põe no plano de visão. A partir do momento que está sobre os meus olhos, ou seja, está nesse plano de visão, então eu consigo olhar para todas essas coisas, para todas essas questões, e aí onde eu vou atuar e de que maneira eu vou atuar. Aí isso pode ser consciente, né? Obviamente vai ser consciente. Eu focar, eu vou trabalhar isso, vou trabalhar isso, vou trabalhar isso, isso aqui me demanda isso, esse outro trabalho me demanda uma outra condição, e aí eu posso atuar ali de maneira consciente, lembrando que vai ter um inconsciente aí. O inconsciente ele vai estar sempre aí.
Com certeza. Queria falar agora também, Ana, sobre os tipos de abusadores. Tem vários perfis, né, Ana? Sim. Como a gente poderia ver aí os perfis desses abusadores? Assim como a pergunta anterior, também daria para a gente ficar aqui muito tempo falando sobre. Mas eu chamo a atenção para duas características, ou para dois perfis assim que saltam os olhos de maneira mais frequente até no próprio consultório, né? Que são aqueles que aprenderam a viver dessa maneira. Então, quando eu falo de consciente e inconsciente, esse é um abusador inconsciente, ele age assim, ele replica uma educação que os pais também aprenderam, foram daquela maneira e tal. Então, ele vai replicar na sociedade os abusos que ele teve. E o outro seria o de personalidade, uma personalidade mais perversa. É aquele que tem uma certa satisfação em ver o outro sob seus domínios. Então ele vai fazer de tudo para poder manipular. Né? Inclusive aqui. Né? A gente não escapa disso não. Né? Acontece também, né? Nós profissionais da psicologia não escapamos disso não. Porque é uma das características. Uma vez que ele vai manipular, então vamos pensar nessa relação afetiva. Então há uma briga, há uma discussão, há uma série de coisas e a pessoa abusada quer sair fora. Esse abusador, nessa manipulação, ele fala assim, não, eu vou procurar um tratamento. Ou a pessoa que está sendo abusada, ela vai se identificar através do canal, através do vídeo ou por outras vias, ela vai identificar, olha, eu estou numa relação abusiva. E vai chegar para essa pessoa, para o abusador, e vai dizer para ele, né, olha, ou você procura um tratamento, ou você muda, ou nós vamos parar por aqui. Esse manipulador, ele não vai permitir isso assim não, né? Ele não vai permitir. Então, ele vai ao consultório, ele fala dessa necessidade de tratar e tal, mas inclusive ele vai usar disso para continuar manipulando. Então, eu estou em tratamento, você precisa de me dar mais uma chance, e ali vão 2 meses, 3 meses, 4 meses, e ele continua abusando, talvez muda o tom de voz, talvez ele era incisivo, agressivo, agora o tom de voz você precisa me ajudar, eu estou tentando, mas você também não me ajuda, quer dizer, ele tira das condições dele a responsabilidade, já joga a responsabilidade para o outro. Você não me ajuda, ou seja, então eu não estou melhorando, não é porque eu não quero, porque eu estou até no psicólogo, estou tratando, é você que não me ajuda. Nossa, então quer dizer, tudo, né? Ele já jogou lá, e aí ele chega no psicólogo, ele chega aqui e tem todo um arranjo também, né? Então, em alguns momentos, a gente consegue identificar isso vem muito fácil nessa fala, em outros momentos não. Em outros momentos a gente tem muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade, às vezes a gente tem essa dificuldade, a gente não pode querer falar que dá conta de tudo. Né? Então nós também temos as nossas limitações e às vezes esse manipulador manipula de maneira tal que fica difícil para a gente perceber e a gente demanda um tempo para isso. Né? Então existe essa manipulação aí também. Não dá para fugir disso. Não. Então, assim, são dois perfis de manipuladores que saltam mais, assim, né? Que tem algumas características onde demanda esse cuidado, sabe? Lanes, eu queria falar agora um pouco sobre a pessoa que está sendo abusada. Muitos não admitem que estão sofrendo o abuso. Todo mundo está vendo, os amigos estão vendo, a mãe está vendo, a família inteira está vendo. Mas a pessoa, mesmo ali vivendo aquela situação, ela não está enxergando, né? E às vezes inventa algumas desculpas, né? Como a gente até já falou. É assim mesmo, né? Relacionamento é difícil mesmo. Casamento é assim mesmo, né? Mas a gente sabe que não é assim mesmo e não deve ser assim mesmo, né? Por que a pessoa, ela está vivendo ali, todo mundo está enxergando, mas ela mesma não admite? Então,
primeiro, dá até para a gente voltar um pouquinho aqui à fala para a gente pensar na zona de conforto. Primeiro, a zona de conforto. Sim. Seria uma possibilidade. Sim. Né? Que está difícil, está ruim, está todo mundo vendo, mas ela acostumou daquela maneira. Ela aprendeu a lidar com o ruim. Né? Então, é zona de conforto. De novo, né? Zona de conforto não é só aquilo que te faz bem. Zona de conforto é aquilo que você está acostumado com ela. Então, às vezes, para mudar, vai demandar um trabalho. Para não ter esse trabalho, você fica na zona de conforto. Seria um ponto. A segunda condição para a gente pensar, eu ia dividir isso. Por exemplo, se todo mundo está vendo, e ainda que eu queira mudar, além do trabalho, o que fica exposto? A minha fragilidade. A gente não pode desconsiderar o nosso mundo, o contemporâneo, as redes sociais. Então, se está todo mundo vivendo uma vida plena, pelo menos nas redes sociais, eu vou dizer que a minha vida está ruim. Então, eu vou ter que assumir isso publicamente. Quando a gente está partindo eu estou partindo dessa fala que está todo mundo vendo, está todo mundo apontando. Então, vamos pensar num grupo restrito, a família. Está todos os primos, todas as tias, todas as pessoas estão vivendo plenamente. E eu vou assumir que a minha vida não está legal. Não está legal. Então, isso é um choque nessa condição dessa via de rede social aí. Eu vou ter que assumir isso publicamente. Eu tenho que assumir isso na família. Requer coragem, essas mudanças. Coragem, né? E às vezes eu não tenho. Requer uma autoestima. Às vezes a pessoa não tem essa autoestima. Às vezes ela pensa, mas ela não assume, não é porque ela não reconhece, ela reconhece. Mas às vezes ela não sabe que ela tem a força que tem. Até pela fragilidade. A gente não sabe qual seria a condição para essa pessoa que é apontado, olha, seu relacionamento está sendo abusivo, você não pode aceitar isso. Mas financeiramente, quando ela pensa em sair fora de um relacionamento, seja o homem, seja a mulher, financeiramente ele dá conta, ou ela dá conta de se bancar? O que ela vai pensar a partir disso financeiramente? E emocionalmente? Porque se a gente eu não estou colocando a questão da agressão física, mas essas outras agressões emocionais que partem por essa via ou pela via econômica, né? A mulher, às vezes, ela pensa, não, como é que eu vou bancar o filho? Porque uma das características do agressor, muitas vezes, é ser o salvador da pátria, né? Assim, sua vida tá ruim demais, vem cá que é eu que vou te salvar. E ele chega com essa sutileza toda. Como salvador. Com esse salvador, é esse cara que escuta aquela menina que está fragilizada, ou vice-versa, que vai dar apoio e tal, e daí a pouco ele começa a ter o contato, daqui a pouco ela não sabe nada da vida dele, ou ele não sabe nada da vida dela, mas o outro já sabe de tudo. O manipulador, aquele primeiro, o segundo lá, manipulador, ele já sabe de tudo. Então, ele já sabe os pontos fracos, já sabe os pontos fortes daquela pessoa. Então ele vai manipulando ali, daqui a pouco ele vai chegando de maneira sutil e daí depois ele já está controlando a vida dessa pessoa. Então, saindo de um relacionamento que foi catastrófico, que foi muito doloroso, eu achei uma pessoa que falou assim, não, pode vir que eu vou assumir você, eu vou ficar com você. E aí, se essa pessoa for embora, quem vai me querer? E aí, às vezes, pensando no feminino, às vezes a mulher está ali com 1, com 2, com 3 filhos. Que homem que vai me querer nessas condições? E isso é falado. Você dá sorte que eu estou com você, que ninguém vai te querer. O abuso é bem sutil. O abuso aí, nesse caso, ele é até explícito, né? Ele é verbalizado. Sim. Mas aí passa todo esse constrangimento. Ou o rapaz também. Nem às vezes já teve uma condição de traição, já teve uma condição de perda por uma questão econômica. Às vezes não era isso, mas ele enxergou uma disparidade econômica entre ele e entre o atual namorado de uma ex, por exemplo.
E aí quando ele está com uma mulher num relacionamento abusivo, ele fala assim, não, nas minhas condições financeiras, essa mulher me aceitando, eu não vou arrumar outra. Eu não vou conseguir uma outra mulher para me aceitar nessas condições, ou entende? Sim, Por toda essa condição com a qual eu me apresento. Então, essa autoestima lá embaixo faz com que muitas vezes o abusado tenha essa dificuldade de sair, seja por uma questão econômica, seja por uma questão afetiva, né? Seja por medo de ter que encarar publicamente que deu errado, que todo mundo tem medo de dizer que deu, que não soube ou que não conseguiu, não teve sucesso. Que não teve sucesso, né? Porque o sucesso é como se fosse para a vida toda e não é. Não é. Não. A gente está falando de um sucesso numa determinada situação. Esse nosso vídeo vai ser um sucesso? Ele pode ser um sucesso, ele pode ser um fracasso. Mas a gente está falando desse vídeo. Sim. Não quer dizer que os outros vídeos não vão ser sucesso, Sim. se esse não for, Sim. ou vice-versa. Né? Eu disse anteriormente que muitas das vezes o abusador ele tem uma fala, né? Ele tem uma manipulação que manipula até nós profissionais da psicologia. Assumir essa dificuldade não quer dizer que você deixa de ser um bom profissional, uma pessoa comprometida com os estudos e com seus pacientes. Verdade. Mas assumir isso muitas das vezes é difícil. Então, essa exposição de fragilidade, ou de que às vezes não seria, ela é vista como uma fragilidade, isso ninguém quer colocar. Então, assumir a relação nessas condições, uma fragilidade, que a sua relação não está legal, expõe muitas pessoas, e aí essa autoestima, se a pessoa não está centrada, se ela não está segura de si, dificilmente ela vai aceitar isso. Verdade. E você que passa por essa situação de autoestima baixa, procure ajuda, né? Sim. Procure o profissional para que possa ajudar você a vencer essa autoestima, porque vai fazer você ter mais segurança, que isso é primordial, né? Sim, é uma das perguntas, né? Assim, identificado, a gente falou lá no primeiro vídeo, de como identificar uma relação abusiva. Às vezes as pessoas vêm ao consultório, falando da minha prática, vêm ao consultório a partir de um gatilho, né? Eu tive uma questão e vim tratar essa questão, a partir disso desdobra e a gente chega nas relações e a relação não está abusiva. Muitas dessas pessoas assustam com isso, né? Porque estava naquele conceito lá de normalidade, que era isso mesmo. E ela fala assim, não tem que ser assim. Quando ela se depara com isso, assusta. Uma das perguntas seria essa, assim, tem essa receita de bolo, né? Todo mundo quer a receita do bolo. Como é que eu vou fazer para mim ficar livre disso ou para mim sair fora disso? Diria que não existe a receita de bolo, porque cada um tem as suas singularidades e tem a sua história, vamos dizer assim. Mas não tem uma outra via que não se conhecer. Né? Verdade. Não se conhecer. Então, o autoconhecimento vai te possibilitar uma melhora na autoestima. O que eu sou capaz, onde eu achava que eu não dava certo, não, ali eu estava dando certo. Só que por um outro olhar eu achava que não. Né? Então, esse autoconhecimento, e aí a terapia, a análise, ela pode, com toda certeza, contribuir muito para esse conhecimento. Com certeza. Vai possibilitar essa pessoa dar conta disso. Com certeza. Lanes, uma outra pergunta aqui. Há momentos que a pessoa que está sendo abusada consegue sair do relacionamento abusivo. Mas depois de algum tempo sente saudade do abuso. Aqui a gente falou, sente saudade do que era ruim, né? Por que isso acontece? Porque aí é uma coisa bem afetiva, né? Porque não necessariamente o abuso, a relação abusiva é só abuso. Há também sentimento ali, principalmente por parte do abusado. Né? Então, sim, o abusador, em alguns momentos, ele abusa, ele fere, ele vigia, ele caluniia, ele faz tudo isso. Mas em algum momento ele dá um suporte, ele dá um colo,
ele tirou a pessoa do buraco, então ele não é só aquilo. Então o abusador ele não é 24 horas abusador, por mais que exista, inclusive na condição de manipulador. Mas mesmo para manipular ele tem que dar afeto. Mesmo para manipular, para chegar a essa pessoa, ele tem que chegar com carinho. Então ele tem que apresentar alguma coisa até para ter a confiança dessa pessoa, até para ter os sentimentos dessa pessoa em suas mãos. Então, assim, a relação abusiva ela não é só abusiva. As brigas, pensando nos casais, depois de uma briga, o que que vem? Depois de uma briga, tem a reconciliação. Na reconciliação, muitas vezes tem o quê? Tem amor, tem uma boa noite de namoro, né? Sim, uma sim. boa noite sexual, então uma boa relação. Então é isso. Então não necessariamente é o tempo todo abuso. Então por isso é dessa saudade às vezes também, né? Porque tem sim algumas coisas boas. Uma outra situação que me veio aqui agora, o abusador, ele não é abusador em todas as esferas. Às vezes ele é um abusador, ou ela é um abusador, né? Assim, Sim. enfim, em casa, mas às vezes no trabalho é um ótimo companheiro, um ótimo profissional. Isso pode acontecer. Ou vice-versa. Às vezes em casa é um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo filho, um ótimo irmão, mas no trabalho age de maneira abusiva, de maneira a denigrir a imagem do outro. Tudo que o outro nunca que está satisfeito, sempre diminuindo o trabalho, o esforço do outro. Né? Quer dizer, só o serviço, só o trabalho dessa pessoa que é bom, o trabalho dos demais nunca que estão a contento, assim, que estão satisfatórios. Então, eu acho que isso aí tem que ser colocado, sabe? Com certeza. É uma boa pergunta. Uma pergunta aqui de um inscrito, o Mário, ele pergunta assim: como perceber que o homem está sendo submisso à esposa? Na maioria das vezes, o homem não percebe. Como reagir sem que a mulher fique brava? Vou tentar responder também de maneira mais ampla, para contemplar os dois, não só o homem e não só a mulher, né? Mas essa percepção, agir é através dessa busca do profissional, no caso. Sim. Para poder, porque essa atuação, ela vai partir de que ponto que o abusador está abusando. Assim, ele é o manipulador ou ele é o replicador, por Sim. exemplo, Sim. para pensar nesses dois tipos. Então, a partir dessa identificação, vai dar para a gente começar a pensar na atuação ou na mudança de postura. Né? E quando, né, Emerson, eu falo de mudança de posicionamento e de postura, eu não estou dizendo mudar a personalidade da pessoa, que isso a terapia ou a análise não vai mudar. Né? A personalidade é a identidade emocional daquela pessoa, a identidade psíquica dela. Sim. Então é o que faz ela única. Mas mudar a maneira de atuar. Né? Então, a partir de novos olhares, de novos conceitos sobre uma mesma situação, você pode mudar a sua maneira de agir e aí replicar. Isso vai causar efeitos no outro, obviamente. Então, seria, basicamente, para essa pergunta, seria procurar um profissional. Que aí ele pode te ajudar a montar com você essa reconstrução de autoestima, essa reconstrução das suas visões sobre as suas questões, e aí tentar mudar isso de maneira com que o outro... Porque aí a sua atuação fica diferente, obviamente o outro vai ter que agir também de maneira diferente. Porque geralmente a pessoa que ela já até tentou algumas coisas. Sim. E não obteve resultado, né, Alanis? E talvez seja agora o momento do tratamento para poder saber como fazer. Para poder lidar com isso. Porque, só, até para finalizar, Emerson, porque sempre que há o abusador, existe o abusado. Verdade. Né? Óbvio. Não falei, né, Sim. nada de diferente aí, mas então, para ter o vampiro, tem que ter o pescoço. Verdade. Alguém tem que permitir. Sim. Então, se você deixa de permitir, se você deixa de dar o pescoço, não tem onde a outra pessoa pegar. Verdade. Então, é trabalhoso, mas é a partir desse princípio. E como é que eu vou saber que eu estou dando o meu pescoço? É através, talvez, da terapia, da análise, que a pessoa começa a rever as
seus posicionamentos, as suas atitudes, para começar a atuar de maneira diferente, esconder o pescoço e aí não deixar de ser, né, deixar de ser uma presa aí para esses vampiros emocionais. Verdade. Gente, muito boas explicações aqui do Lanes. Nós estamos encerrando mais um vídeo. Queria agradecer mais uma vez, Lanes. Obrigado, viu? Sempre um prazer. Nós estaremos gravando mais vídeos com o Lanes para que a gente possa ajudar vocês inscritos aí. E se você está precisando de ajuda, procure ajuda. Nós deixaremos aqui o contato do consultório do Lanes, Espelho Psicologia. Passe para alguém que você conhece, que está precisando de ajuda e procure ajuda. Tenha coragem que você vai sair dessa. Um abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, dá o like aí e compartilhe para todo mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.